Olá, meu irmão e minha irmã, espero que vocês estejam bem. Neste momento vamos estudar um pouco a palavra do Senhor e falar sobre um assunto de suma relevância, sobretudo para o adventista do sétimo dia. Gostaria de estar considerando com vocês neste tema o desfecho do Evangelho. Ellen White ela menciona que nenhuma obra ou atividade deveria ocupar a nossa atenção ao ponto de nos levar a negligenciar a nossa grande responsabilidade para esses últimos dias, que é a pregação das 3 mensagens angélicas. Esta é uma obra sublime e é um grande privilégio poder participar deste movimento. Afinal de contas, através dele, Deus vai concluir a sua obra aqui na terra através dos seus fiéis. No entanto, nós estamos atualmente vivenciando um cenário amplamente adverso e que dificulta muito a propagação desta mensagem e também o exercício da fé cristã, a fé pura e genuína que foi legada aos fiéis do passado e tem sido transmitida aos fiéis ao longo da história até chegar aos nossos dias. O mundo está configurado hoje de tal forma que está sufocando ou tentando sufocar esta fé, tentando abafar esta mensagem, porque estamos vivendo uma onda de iniquidade sem precedentes. Existe muita distração que está enredando o povo de Deus, inúmeros entretenimentos e suas nuances, está distraindo o povo de Deus, está fazendo com que o povo de Deus não dê muita atenção à palavra, à oração, à vida devocional. O povo de Deus está muito envolvido na busca de dinheiro, de recursos, de status. A gente tem também uma polarização muito acentuada no cenário político, sobretudo no que diz respeito às discussões ideológicas. A gente vê que existe uma onda de ideologia hoje que está permeando a nossa sociedade, a nossa cultura, infelizmente está invadindo famílias, igrejas e até mesmo repartições públicas e instâncias governamentais. Existem leis que já existem e estão sendo formuladas para promover esse ativismo que tem a sua origem nas academias e através de professores, de intelectuais. Esta ideologia perpassa a educação pública em todas as suas instâncias, fundamental, média, superior, e forma pensadores, intelectuais atual com este viés, sobre a justificativa de que eles precisam promover uma justiça social, principalmente no que tange a raça, a classe, a gênero, a sexo, porque no seu entendimento eles pensam que o governo negligencia o estabelecimento dessa justiça. Outras instituições que existem aí no mundo, quer sejam instituições privadas ou religiosas, também não são capazes de promover essa justiça social, pelo menos na perspectiva deles. Então eles precisam assumir esse protagonismo e tentar moldar a sociedade de acordo com a sua forma de pensar. Então há um grande progressismo ascendente em função dessa base. E esse progressismo, ele detém ideais que vão na contramão dos valores das pessoas conservadoras da sociedade, dos cristãos, e infelizmente eles acabam influenciando muitos jovens, muitas pessoas, e formatam a sua mente com o pensamento de que qualquer pessoa que pense de forma diferente da sua mentalidade é renegada ao status de retrógrado, de ultrapassado, de ingênuo,
de pessoas que não são relevantes para este contexto, para este cenário. E muitas vezes essas pessoas são extremamente intolerantes e até agressivas contra aquelas pessoas que pensam de forma diferente. Isso é muito ruim para o cristão sincero que está tentando promover uma vida pia, uma vida fiel de acordo com a palavra de Deus, e também isso dificulta muito a propagação do evangelho. Em contrapartida, a gente vê uma classe de pessoas mais conservadora, com uma pegada mais fundamentalista, tanto religiosa quanto uma pessoa civil comum, que vê também que os seus valores estão sendo ameaçados. Então, há um movimento contra-progressista que está sendo levantado, fomentado, e a gente percebe cada vez mais a inserção de religiosos, especialmente cristãos, no cenário político, para, através da sua influência ali no parlamento, da sua influência ali como deputado, como governador, tentar estabelecer leis também que vão refrear essa onda de liberalismo que tem ameaçado as famílias, que tem ameaçado os valores cristãos, os valores conservadores. Isso também não é muito interessante, porque a gente sabe que através deste movimento, muito provavelmente, não dá para cravar exatamente isso, né? Porque a gente ainda não viu o acontecimento disso, a gente pode ter certeza de eventos proféticos que já são marcos históricos, mas algumas profecias que estão para se cumprir, a gente, embora tenha uma noção, uma ideia, uma convicção, a gente não pode cravar um martelo porque ainda não se cumpriu, então não dá para afirmar. Mas, ao que tudo indica, dentro desse cenário mais conservador, a gente vê aí alguns países neste momento já tendo pessoas conservadoras provenientes de igreja, evangélicos, assumindo um protagonismo político nos seus países, e a gente sabe que é provável que deste cenário mais conservador venha o decreto dominical. Isso também vai trazer implicações extremamente negativas para o povo de Deus, o adventista do sétimo dia, porque a sua liberdade de consciência será ameaçada. Além disso, a gente tem muitas distrações hoje que faz com que o povo de Deus não dê a devida atenção à palavra, não dê a devida atenção a uma vida devocional, ao estudo consistente das Escrituras, a uma vida de oração. A gente tem aí os entretenimentos em várias nuances para poder fazer com que o povo de Deus se distraia da obra solene que lhe foi confiada. Há uma onda de libertinagem, há uma onda de sensualismo. As pessoas hoje não respeitam mais os relacionamentos, principalmente no que respeita aos relacionamentos bíblicos, ao casamento. Pessoas, elas promovem o sexo livre. A gente tem aí as mídias sociais promovendo pornografia, e muitos cristãos estão sendo enredados nesta área. Pessoas no afã de enriquecer, de buscar dinheiro. Nunca se falou tanto sobre mercado financeiro, nunca se falou tanto sobre marketing digital. As pessoas estão desesperadas em busca de se manter, e não há nada de errado com isso. Somos cidadãos, somos pais, somos cônjuges, esposos, temos nossas responsabilidades e precisamos fazer frente aos nossos deveres junto à nossa família, para termos dignidade. Porém, toda essa confusão, todas essas coisas que estão acontecendo, está levando o povo de Deus a se dedicar menos tempo à palavra, a se preparar para esta obra solene, que é a obra mais solene, mais importante, para a qual devemos nos dedicar, e estamos aí envolvidos com tantas outras coisas. Além disso, a gente vê aí diversos problemas emocionais, de saúde, que está deixando as pessoas, o povo de Deus, muito ansioso, muito preocupado. Então, é justamente nesse contexto que
a pregação do evangelho, ela precisa ser colocada em perspectiva, ela precisa ser relevante. E o testemunho do povo de Deus em promulgar este evangelho com palavra, com a vida, ele será exponencialmente equivalente ao nível de iniquidade prevalecente neste mundo. Porque Deus tem seus representantes aqui nesta terra e as coisas precisam ficar muito definidas, muito claras, porque embora a gente esteja presenciando um nível de iniquidade prevalecente, exponencial, muito forte, a gente vai ver também, concomitante a isso, um crescimento e uma pregação do evangelho em testemunho poderosa da parte daqueles que estão se entregando a Deus. E quando o povo de Deus tomar consciência disso, depender de Deus para apresentar com o poder do Espírito Santo esta mensagem, isso vai trazer um incômodo, uma perseguição ferrenha contra o povo de Deus, como aconteceu em épocas anteriores. E muitos cristãos, muitos adventistas estão assustados, estão retraídos, estão com medo de falar a verdade, justamente porque se veem sufocado por todo esse contexto que eu mencionei aqui. Mas Jesus não deixou o seu povo ignorante em relação a isso. E aqueles que querem de fato viver uma vida piedosa, que querem se comprometer e se dedicar com a pregação do evangelho, se entregar completamente nas mãos de Deus para arrebatar almas das trevas e trazê-las para a sua maravilhosa luz, vai enfrentar ferrenha oposição. E Jesus, como eu disse, não deixou o seu povo ignorante em relação a isso. Eu quero ler alguns versos para vocês aqui, no livro de Mateus, capítulo 24, e fazer algumas considerações. A gente sabe que Mateus 24 e 25 compõem um sermão escatológico de Cristo, é praticamente uma profecia dentro do Evangelho. E aqui a gente tem informações extremamente importantes para assegurar uma motivação para os cristãos pregarem, fazer a vontade de Deus nesses últimos dias. Ao responder as perguntas dos discípulos a respeito de quando seria a destruição do templo, quais seriam os sinais da vinda de Cristo e também da destruição do mundo, Jesus, ele, de uma forma meio que aleatória, por assim dizer, ele acaba misturando as respostas, porém, ele forneceu as informações necessárias para atender às necessidades dos seus discípulos aqui neste sermão. Obviamente, a gente não vê aqui todo um esclarecimento do cenário profético, mas Cristo dá informações aqui extremamente relevantes para que eles pudessem ficar cônscios e satisfeitos em relação à resposta de Cristo, na verdade, em relação às suas perguntas, e também Cristo nos oferece informações importantes para que possamos tomar consciência do que nos espera ao nos dedicarmos a fazer a vontade de Deus. E então, Jesus começa respondendo assim no verso 4, Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, a primeira preocupação que Jesus esboça aqui na sua resposta tem que ver com a perspectiva religiosa. Esse é o primeiro sinal, porque Jesus sabia que haveria um engano de forma poderosa para tentar ludibriar os fiéis e levá-los a não se comprometer com o evangelho e também se desviar do foco. Então Jesus se preocupa com isso, Jesus quer manter a fé dos seus discípulos. E a primeira coisa que ele fala é a respeito do engano. Olha, vocês precisam ficar alertas. E então os próximos sinais é como se Jesus abrisse um parêntese, fizesse aqui uma digressão para falar de sinais relacionados ao mundo social, ao mundo físico, político, mas depois ele vai voltar para este foco religioso. Então no verso 6,
5 ainda diz assim, ó, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E eu gostaria que você focasse nessa expressão aqui, muitos. Quem são esses muitos que seriam enganados? Seriam justamente aqueles que iriam aceitar a Cristo como seu Salvador, iriam se engajar na obra de Cristo, porém, essas pessoas seriam enganadas. Aqueles que estão no mundo já vivem mesmo abertamente, muitos deles, né, uma vida alheia aos princípios da palavra de Deus e muitas vezes conscientemente. Óbvio que nem todos vivem nesse contexto, muitos serão advertidos, mas a preocupação de Jesus aqui é com seus discípulos. Inicialmente, Jesus está falando a esta audiência. Então ele fala assim, muitos serão enganados. E aí no verso 6 diz, ouvireis de guerra, de rumores de guerras, olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, isso vai acontecer, mas não se preocupe tanto, porque este não é o foco. E a gente vê a intensidade de guerras, a gente vê a intensidade de terremotos, a gente vê a intensidade de fomes, epidemias, tudo isso está acontecendo, mas isso é muito normal dentro de um mundo cujo pecado é prevalecente, né? Mundo cujas consequências do pecado é prevalecente, e essas coisas teriam que acontecer mesmo. E aí no verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas essas coisas são princípios de dores. E agora Jesus volta para o ponto inicial. Sua preocupação é com seus discípulos. Ele quer que os seus discípulos mantenham a fé, permaneçam firmes na verdade que Jesus havia passado para eles ao longo do seu ministério. E aí no verso 9 diz assim, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, aqueles que permanecerem firmes ao lado da verdade, se mantendo fiéis ao legado que Cristo deixou, iriam sofrer represálias terríveis, iriam sofrer tormentas, iriam sofrer ódio e seriam mortos por causa do nome de Cristo. E essas ações seriam provenientes das nações, do governo, ok? Quando isso acontecesse, aqueles que aceitaram o Evangelho, achando que o Evangelho é simplesmente uma vida de paz e harmonia, de sucesso, principalmente sucesso financeiro, sucesso em todas as áreas, porque somos filhos de Deus, então somos filhos do Rei, devemos viver como príncipes aqui nessa terra, desfrutando do melhor. Sim, isso é possível. No entanto, esta ideia tem enredado ou tem permeado as teologias modernas. Hoje, ser cristão é até popular, é moda, e muitos não querem vivenciar o inconveniente, né, de perseguições, de ultraje, de vexações por assumir uma identidade cristã. Então, essas pessoas, esses cristãos que sofreriam essas represárias, essas tormentas provenientes do governo, eles teriam uma reação. Essa reação é exposta no verso 10. Neste tempo, muitos serão escandalizados. Muitos vão ficar assustados. Eles não sabiam que aceitar Jesus e a verdade, como ela o é, de acordo com as Escrituras, implicaria nessa condição desagradável para a carne, não é? E aí o que vai acontecer com essas pessoas que se escandalizam? Esses cristãos, muitos cristãos que começam a sofrer em função desses ataques governamentais. Eles vão trair uns aos outros, ok? E vão participar do mesmo espírito daqueles que estão perseguindo os cristãos em função do seu ódio contra Cristo. Eles vão odiar também. O verso 10 diz: muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Eles vão ter ódio também. Por quê? Porque eles vão ficar desconfortados
porque eles assumiram o cristianismo e acharam que viveriam a melhor fase das suas vidas no que diz respeito à saúde financeira, à saúde social e a ser bem-sucedido em todas as áreas da vida, e tudo bem, se isso acontecer não há nenhum problema, é bênção de Deus, mas Jesus está deixando muito claro aqui, advertindo os seus discípulos que eles iriam sofrer esses reveses. Então, muitos vão ficar desconfortáveis, porque eles só queriam os benefícios do Evangelho, mas não queriam as responsabilidades e as implicações que advêm quando aceitamos o Evangelho. E Jesus aqui é muito claro, falando a sorte que esperava os fiéis. Então eles se escandalizam. E aí no verso 11 diz o seguinte: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem são esses muitos que seriam enganados? Justamente esses cristãos que acabaram declinando da sua fé, traindo uns aos outros e odiando, participando do mesmo espírito de ódio do governo e das pessoas governamentais, porque eles não ficaram satisfeitos com o resultado de ter aceitado a Cristo e a sua verdade. São enganados. Muitos, esses muitos aqui novamente chamam a atenção, ó. Muitos serão escandalizados, muitos serão enganados. Esses muitos são justamente os cristãos que aceitaram a Jesus achando que viver o Evangelho era um conto de fadas. Ok? Então, no verso 12, diz o seguinte: nós temos aqui uma sucessão de eventos. Um vai desencadeando o outro. No verso 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade aqui tem que ver com pecado, só que esse pecado tem nome. Dentro do contexto, esse pecado é a tormenta, é o homicídio, é a traição e o ódio promulgado pelo governo e também pelos cristãos que ficaram escandalizados por sofrerem esses embates aqui, por serem privados, tá, de uma felicidade que eles almejavam aqui nesta terra em função de aceitar a Cristo. É óbvio que a vida do cristão deve ser uma vida de felicidade. E nem sempre nós vamos estar sorrindo todos os dias, nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades, nós choramos, nos angustiamos, muitas vezes entramos em depressão e ansiedade, porque somos seres humanos sujeitos às mesmas dificuldades que qualquer pessoa enfrenta, independente de ela ser religiosa ou professar uma fé em Cristo. No entanto, a esperança do cristão não está depositada necessariamente nas coisas desta terra, no dinheiro, nos bens, na propriedade, embora essas coisas sejam importantes. Mas a fé deles deve estar ancorada em Cristo, na verdade, nos céus. A sua esperança de viver uma vida transformada aqui na terra para possibilitar então, pela graça de Deus, que ele esteja futuramente vivendo eternamente com Deus nos céus e depois nessa terra restaurada. Então, nossa motivação precisa ser fortalecida, precisa ser mantida através dessa perspectiva, ok? E então, o que acontece no verso 2? Quando multiplica-se essa iniquidade, o amor vai esfriando. As pessoas já estão com ódio de Cristo e da verdade, Jesus falou isso. Muitos cristãos se escandalizam e traem os seus irmãos, traem a fé, declinam da sua trajetória cristã, não necessariamente saem da igreja, mas começam a adotar uma visão diferenciada do Evangelho, mais balizada nas tradições, nas ideologias deste mundo do que no assim diz o Senhor. E então o amor se esfria, eles ficam decepcionados com o próximo. Mas no verso 13 Jesus fala: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar em quê? No amor, na verdade, em viver uma vida em harmonia com a palavra do Senhor. Eles perseveram no nome de Cristo. O nome de Cristo, quando a gente estuda
nome na Bíblia, isso remete a caráter. Então, o caráter de Cristo, ele infligiu oposição severa aos seus inimigos, porque a vida pia e pura de Cristo reprovava-lhes a conduta, o estilo de vida pecaminoso que os deixavam tão confortáveis. Então, quando Jesus, com a sua vida, com os seus ensinos, mostrou um padrão elevado, que é aprovado por Deus, de pureza, de santidade, e este padrão não estava alinhado com os desejos, o estilo de vida e os hábitos dos pecadores, principalmente aqueles que exerciam uma posição de influência, eles ficavam tão irados, tão revoltados, que eles queriam neutralizar e abafar a obra de Cristo. E os seus seguidores não iriam viver uma vida diferente. Jesus alertou, falando que, assim como fizeram com o mestre, fariam com seus discípulos. Mas aqueles que perseverarem até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, ao mesmo tempo que aumenta a onda de iniquidade, aumenta a perseguição, aumenta a tormenta, aumenta um cenário desfavorável para o exercício da fé cristã, para a prática de verdades, para a conservação de valores elevados e santos da palavra de Deus, ao mesmo tempo que essa iniquidade aumenta, o amor e o testemunho dos fiéis deve aumentar de maneira equivalente, para que haja um contraste, para que as coisas fiquem claras e definidas para saber quem é do Senhor e quem não é. E por que vale a pena testemunhar do Evangelho mesmo num cenário tão desfavorável? Então a gente vai ver esse testemunho do Evangelho na experiência dos fiéis de Deus da Igreja Apostólica. E quando a gente observar este cenário, a gente então vai ver um modelo, tá? Um protótipo, por assim dizer, da experiência dos fiéis frente a este cenário, representando a Deus, que serve como modelo para balizar a nossa conduta nos últimos dias. Então vamos lá. Primeira vantagem que a gente vê aí, quando o evangelho é pregado em testemunho, mesmo em face de privações, mesmo em face de perseguições e ameaças de morte, é o fato de que almas seriam conquistadas para o reino de Deus. E a gente sabe que quando a gente fala sobre algo, argumenta sobre algo, por mais contundente que seja o nosso argumento, por mais eloquente que seja a nossa retórica em falar sobre algo, Jesus disse claramente que a fala apenas não é o suficiente para convencer as pessoas do Evangelho. O testemunho, a vida prática, ela precisa fortalecer o nosso argumento. Então nós precisamos nos mover da teoria em direção à prática, sem abandonar a teoria. Mas a teoria precisa ser sustentada pela nossa vida prática, e isso é o que vai trazer convencimento. Então o testemunho ele é muito importante. Muito provavelmente muitos que estão me ouvindo neste momento já ficaram na dúvida, por exemplo, quando foram comprar um produto ou um serviço na internet e sabia que aquele produto ou serviço traria algum tipo de benefício para si, mas não tinha certeza se deveria fazer aquele investimento. Então quando entra lá no site, ou na página da internet, e ela começa a ler os comentários das pessoas, o testemunho das pessoas que compraram, adquiriram aquele produto ou aquele serviço, e percebe que muitas pessoas se deram bem, muitas pessoas tiveram vantagens ao adquirir, então isso os convence através do testemunho positivo de que eles devem fazer aquele investimento. E o contrário também é verdadeiro. Então, livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8, quando Jesus havia já morrido, Jesus havia sido julgado, fora julgado injustamente,
crucificado, morreu, ressuscitou e passou durante 40 dias ali com os apóstolos, reforçando os seus ensinos, né? Usufruindo de um relacionamento muito próximo, positivo, dando a eles a força e a motivação necessária para que eles pudessem realizar a árdua obra que estava diante deles. Jesus deu uma orientação clara para os discípulos no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então nós não podemos ser arrogantes e presunçosos, achando que pelos nossos próprios esforços, dentro deste cenário amplamente negativo, nós vamos testemunhar do Evangelho de Cristo, diante de toda essa pressão. Nós não temos a força, a qualificação, a competência e a coragem necessária para isso. Nós precisamos, dependemos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que irá nos qualificar, nos capacitar, como o fez com os apóstolos. Vocês se lembram, por exemplo, de Pedro, que de forma presunçosa se colocou na dianteira e disse para Cristo: Senhor, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Pedro estava sendo sincero nessas palavras. No entanto, ele estava confiando nas suas próprias forças, nos seus esforços. E qual foi o resultado? Ele revelou a fraqueza, a fragilidade de uma natureza humana pecaminosa. Ele falhou, ok? Ele traiu a Cristo. No entanto, ele se arrependeu, estava agora ouvindo as palavras de Cristo, e então ele agora estava de forma humilde, se abrindo, se esvaziando de si, para ser preenchido pelo Espírito Santo, para então ser qualificado para dar esse testemunho. Ok? Então, quando eles receberam o poder do Espírito Santo, agora sim, eles estavam prontos. E então o Espírito Santo foi manifestado. No capítulo 2, verso 4, diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Este foi um evento poderoso, foi um fenômeno prodigioso, no qual os judeus que estavam em Jerusalém, provenientes sobretudo de outras regiões, de outras culturas e de outras línguas, eles ficaram extasiados, eles ficaram fascinados ao ouvirem as grandes maravilhas de Deus sendo proferidas de lábios de pessoas, ao seu ver, ignorantes, pessoas simples, e eles ficaram perplexos com aquilo, foram atraídos, eles queriam saber o que estava acontecendo. Então, quando alguns homens influentes, inimigos, que se opuseram à obra dos apóstolos, começaram a falar, isso trouxe uma dúvida. E no verso 13 diz assim: Outros, zombando, diziam: Então esses estão cheios de mosto, ou seja, esses estão bêbados, por isso que eles estão falando coisa com coisa. Mas as pessoas que ouviram falar das maravilhas de Deus no seu idioma, eles perceberam que aquilo não era necessariamente o efeito do álcool. Mas quem estava fazendo essa acusação eram homens influentes. Então isso gerou uma certa dúvida. Então neste momento o que acontece? Pedro se levanta e discursa. Pedro vai falar da teoria do Evangelho. Verso 14 diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós penseis, sendo a 3ª hora do dia. Então agora Pedro vai no seu discurso levantar uma série de argumentos para dizer que aquele evento não é o resultado de bebidas, mas é o resultado da ação do Espírito Santo. Pedro agora vai trabalhar a sua argumentação, o seu discurso, só que no verso 14, no verso 32, ele diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que
vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esses Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então vejam, a nota tônica, a verdade presente, essencial, que era pregada pelos discípulos, era de que Jesus era o Salvador da humanidade. Aquele que havia sido rejeitado, crucificado pela comunidade judaica de uma forma geral, mas Jesus havia ressuscitado. Este era o ponto principal da mensagem dos discípulos. Jesus ressuscitou para nos justificar, para assumir o seu papel como rei e trazer salvação. No entanto, a mensagem dos líderes religiosos que se opunham a isso era de que a ressurreição de Cristo era uma mentira, porque se eles assumissem que Jesus havia ressuscitado, eles então estariam assinando o seu atestado de incompetência, porque eles rejeitaram o Messias. Ok? Então eles tinham que abafar essa mensagem. E qual era a maior prova de que Jesus havia ressuscitado? Porque ele ascendera aos céus, e quando ele ascendera aos céus, estava ao lado do trono de Deus, ele derramou o Espírito Santo sobre os fiéis que o aceitaram como seu Salvador. E quando o Espírito Santo atuou abundantemente na vida dos seus fiéis, eles falaram das maravilhas de Deus, mesmo pessoas simples e muitas delas incultas, falaram das maravilhas de Deus no idioma de todas aquelas pessoas que estavam vindo de outras regiões. Aquilo foi o testemunho. Então Pedro, ele aliou a verdade com o testemunho. E quando as pessoas viram esta pregação em testemunho, qual foi o resultado? Isso as impactou profundamente. Eles viram a verdade através desta abordagem. Ao ponto que no verso 37 do capítulo 2 diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis também o dom do Espírito Santo. E como resultado da pregação do Evangelho em testemunho, cerca de 3.000 almas que não davam atenção a Cristo, a sua mensagem, a sua verdade, através da mensagem dos apóstolos sobre o poder do Espírito Santo, testemunhando da verdade, essas almas foram alcançadas, mesmo num cenário desfavorável, onde os judeus rejeitavam e rechaçavam a mensagem de Cristo, dos seus apóstolos, onde o governo romano não aceitava, a mensagem, o cristianismo como uma religião oficial, ou seja, eles não tinham um cenário favorável, mas neste contexto, em vez de ficarem acovardados e intimidados, eles pregaram com força e com poder, dando testemunho, e muitas almas foram convertidas. Mas, diante de severa oposição, por que então continuar pregando o Evangelho em testemunho? Nós temos uma outra vantagem, para que eles mesmos pudessem ser purificados. Ok? Por quê? Porque eles iriam ter uma proximidade maior com o seu Senhor e Salvador. Então a gente vê aí, no capítulo 13, a gente lembra daquele evento em que Pedro foi ao templo para pregar, e lá tinha um homem enfermo por alguns anos. Pedro então cura aquele homem pelo poder do Espírito Santo. Isso atrai a atenção dos fiéis que estavam no templo, e para ouvir a mensagem de Pedro, ao mesmo tempo os opositores da verdade ficaram sabendo do ocorrido, e então eles foram lá para reprimir Pedro. E aí prenderam Pedro, questionaram Pedro, intimidaram Pedro falando que ele não deveria pregar, e ameaçaram veementemente Pedro. Mesmo sobre a ameaça de perder privilégios, de perder a sua liberdade sendo preso, e até mesmo a própria vida, porque isso aconteceu com o seu mestre, eles continuaram testemunhando. Por quê? Olha só o que diz o verso 23 do capítulo 4. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos.
Eles sabiam que não estava sendo fácil continuar pregando, testemunhando da verdade nos seus dias. Verso 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és Deus, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios, os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Então, aqui fizeram uma parceria, o governo e a igreja se juntaram contra Cristo, contra a verdade, estavam agora se juntando também contra os apóstolos, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Ou seja, mesmo em meio a ameaças, eles queriam testemunhar com o poder desta palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais prodígios, pelo nome de teu santo filho. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um coração e a alma da multidão daqueles que criam. Ok? Então, mesmo em face de perseguição, eles buscaram mais acentuadamente a face de Cristo, eles aumentaram o período de oração, eles estavam satisfeitos com o fato de que Deus o estava apoiando, transformando, purificando, e mesmo sem conforto, mesmo privados de algumas liberdades, o que era mais importante para eles era a certeza de que eles estavam fazendo a vontade do seu Senhor, em harmonia com seu Senhor, estavam em íntima comunhão com Deus. Capítulo 5 também, no verso 40, depois que eles foram presos de novo, açoitados e perseguidos, olha o que eles falam. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. E eles retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O foco deles não estava nos benefícios que eles podiam alcançar das coisas temporais desta vida. Seus interesses nas coisas terrenas estavam cada vez mais arrefecidos, ao passo que sua esperança nos céus, na recompensa, no fato de estarem vivenciando a mesma experiência que o seu Senhor, isso os enchia de alegria e de motivação. O céu era tudo para eles, a vida cristã era tudo que satisfazia suas almas. Eles preferiam morrer a negar a sua fé, porque eles sabiam que o seu galardão, eles sabiam que a vida eterna, eles sabiam que o encontro breve com Cristo estava reservado para eles, e eles viviam a vida dos céus. Eles estavam mortos para as coisas desta terra. Então ameaças de morte não iriam fazê-los declinar da sua vivência com Deus, porque eles sabiam para onde eles iam. Sua realidade não estava baseada no contexto terreno, mas eles viviam a realidade do céu aqui na terra. Então isso os motivava para continuar pregando o Evangelho em testemunho. Ainda nesse contexto, eu quero ler para vocês também o livro de Atos, capítulo 7, quando fala sobre a experiência de Estevão. Estevão, ele teve que fazer uma pregação forte, ele promoveu a verdade, uma verdade direta, um testemunho direto, que ofendeu, que irritou
os maiorais religiosos e mesmo sobre ameaças de morte. Estevão, ele foi corajoso, ele foi contundente nos seus argumentos e ele testemunhou com sua vida a respeito de Cristo, ao ponto de ser arrastado para fora do ambiente em que eles estavam reunidos para ser apedrejado. E olha só o relato que diz nos últimos versos do capítulo 7, verso 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, este relato aqui é extremamente importante para fortalecer a fé dos fiéis que desejam pregar o Evangelho em testemunho, mesmo em face de severa oposição e ameaças de morte, porque ele revela uma vantagem, como a gente já está pontuando aqui nesta fala, que é a vantagem de se aproximar de Cristo, de ter o coração purificado ao ponto de espelhar na sua vida o próprio caráter de Cristo. Estevão não estava focado nos argumentos, não estava focado nas ameaças, não estava focado nas dificuldades. Ele estava com os olhos fitos nos céus, ele estava contemplando o seu Senhor e Salvador ao lado do trono de Deus. Então, Estevão aqui na terra estava vivendo a atmosfera do céu, ao ponto de ter um tratamento, um comportamento que Cristo teria diante dos seus inimigos aqui na terra. Ele teve compaixão daquelas pessoas que estavam apedrejando. Revelou o caráter de Cristo na sua essência, na sua amplitude, no seu contexto, onde ele estava. Então ele não se importou. Às vezes a gente pode ficar intimidado achando que vai ser cancelado, perseguido, sofrer vexações por parte dos ímpios, das pessoas que rejeitam e rechaçam a nossa fé, mas nós precisamos estar calcados na verdade, nós precisamos estar focados em Cristo e buscando essa intimidade diária, essa comunhão diária, porque as coisas deste mundo precisam perder para nós a sua beleza, precisam perder para nós, nosso interesse precisa ser desvencilhado dessas coisas e nós temos que almejar os céus, nós temos que almejar uma vida pura, santa, ao lado de Cristo, não focando nos nossos defeitos de caráter, mas pela graça de Deus buscando forças para superá-los, não focando nas tentações que nos assediam a cada dia, mas buscando a força de Deus para enfrentá-las e vencê-las, e estar engajados cada vez mais cooperando com Deus na sua obra. Isso vai nos trazer saúde emocional, isso vai nos trazer motivação, força para superar os obstáculos e continuar avançando na carreira cristã, conseguindo conquistar almas para Cristo e nos aproximando mais de Jesus neste processo, para que a gente possa refletir de glória em glória cada vez mais o seu caráter e dar um franco testemunho da sua verdade. A vantagem é toda nossa, porque nós vamos estar participando do caráter de Cristo, vivendo uma vida de pureza e santidade ao lado de Cristo. Então isso é um benefício para a gente, isso é um investimento. Então a gente não tem que se importar com o que as pessoas acham, com o ânimo das pessoas, a animosidade das pessoas contra nós, em função de estarmos vivendo a verdade de Deus. E o outro texto que eu queria mostrar para vocês aqui é que depois que os discípulos foram açoitados, eles estavam felizes porque eles estavam sofrendo, passando pela mesma senda do que o seu mestre. Olha que maravilhoso. Um jovem que é discípulo de um lutador
e ele percebe que ele está lutando tão bem quanto o seu mestre, ou melhor do que ele vai ficar feliz porque ele está seguindo de forma veemente o caminho a que ele se propôs a seguir. Está tendo sucesso, está tendo felicidade. Se pessoas que seguem esse desempenho na esfera terrena ficam felizes, quanto mais nós que estamos seguindo o nosso Mestre Celestial. E Cristo não deixou os seus discípulos desavisados, desapercebidos. Todos aqueles que querem viver piamente ao lado de Cristo padeceriam perseguições, mas as perseguições nos aproximam de Jesus. E estar próximos de Cristo é o que basta. Esse é o grande objeto da nossa busca enquanto da nossa existência. Okay? Agora, outro ponto que deve levar os cristãos a testemunhar do Evangelho diante de uma iniquidade prevalente e de um cenário desfavorável para o exercício da fé cristã é o fato de deixar inexcusável aqueles que se opõem à verdade. Ou seja, deixar o seu caráter, suas intenções patenteadas. E exatamente é o que a gente vê aqui no quadro de Estevão. Quando Estevão falou a verdade direta, quando Estevão revelou o caráter de Cristo, testemunhou, isso deixou enfurecido aquelas pessoas que não queriam que não queriam aceitar a Cristo e a verdade, ao ponto de levarem Estevão para fora e apedrejarem Estevão injustamente. Eles acusavam Estevão falsamente, eles enganaram o povo, o seu ódio não conseguia mais ser escondido. Ele foi manifestado ao ponto de rangerem os dentes, de ficarem irritados, a sua fisionomia estava desfigurada. Todos poderiam perceber. Saulo, que estava ali segurando a capa deles, percebeu isso. E quando Saulo, que era um homem fiel e sincero, percebeu isso, isso deixou Paulo confuso. Deixou Saulo confuso. Porque como um homem daquele que demonstrava uma piedade daquela, uma inocência daquela, pôde ser apedrejado por aqueles homens que alegavam estar com a verdade? Isso foi uma incoerência terrível, um péssimo testemunho, que trouxe um benefício para influenciar a mente de Saulo e já trabalhar no seu coração e prepará-lo para o encontro com Cristo. E Paulo foi um dos mais poderosos pregadores desta verdade, desta palavra, e ele foi profundamente impactado e influenciado pelo testemunho de Estevão. Em outro momento também, quando os apóstolos foram presos, olha só o que os líderes religiosos que não aceitavam a verdade disseram. Em Atos capítulo 4, verso 17. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Capítulo 5, verso 17. E levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Capítulo 5 ainda de Atos, verso 28, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinaste nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, e nós também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Infelizmente, nós não podemos ser tão ingênuos ao ponto de achar que todo mundo vai aceitar de bom grado a verdade. É verdade que muitas pessoas que estão na dúvidas, que estão ainda sob o radar do Espírito Santo, estão sensíveis em seu coração para receberem a verdade, elas, ainda que aparentemente pareçam endurecidas, elas vão aceitar a verdade. Nosso papel não é julgar quem está aberto, quem está fechado, quem vai se salvar, quem vai se perder. O nosso papel é semear a verdade com o nosso testemunho. E os resultados dessa semeadura é com o Espírito Santo. Ele é que vai fazer germinar.
Muitos sacerdotes, muitas pessoas estavam crendo na mensagem dos apóstolos, estavam se convertendo. Muitas pessoas que estavam do lado oposto em um momento, depois de observarem o desempenho, a performance espiritual dos apóstolos, foram convencidos e passaram para as fileiras dos fiéis. Saíram das trevas para a maravilhosa luz. No entanto, muitos, diante de poderosas e profundas evidências, ainda permaneceram ao lado da mentira, permaneceram ao lado do inimigo, permaneceram enganando com ódio, queriam neutralizar a mensagem dos apóstolos, queriam matar os apóstolos. Então, isso patenteou o caráter dessas pessoas para que ninguém fosse inocente quanto às verdadeiras intenções delas. Então, quando o fiel ele prega a verdade, o evangelho em testemunho em face a um cenário desfavorável, almas são conquistadas para Deus. Isso promove uma purificação daqueles que pregam porque eles se aproximam mais de Deus em comunhão. E isso também desmascara os inimigos da verdade que alegam estar com a verdade. E tem mais um propósito também. E eu quero ler com vocês, está no livro do Apocalipse, capítulo 6, o 5º selo, quando os fiéis eles são mortos injustamente, porque pregaram a verdade e enfureceram os inimigos da verdade, que na verdade estão revelando o caráter de Satanás. Eles fazem uma pergunta e diz assim, verso 10, e clamavam, Apocalipse 6,10, e clamavam com grande voz dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles. Então, por que Deus não julgou logo? Agora, depois que Jesus pune os inimigos que mataram seu povo, que rejeitaram a sua verdade, que se endureceram contra o Espírito Santo, olha só o que é dito no capítulo 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. E a gente sabe que nas pragas, nelas é consumada a ira de Deus. Deus ele vai se vingar contra os seus inimigos nas pragas. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo também, os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam juntos ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então aqui há uma declaração dos salvos, e haverá também dos perdidos, de que Deus foi justo, misericordioso e santo, mesmo na aplicação da punição contra os inimigos de Deus. Ok? Então o fato de testemunharmos do Evangelho, ainda que pareça que ninguém está dando ibope, que somos ridicularizados, que somos perseguidos, que somos rechaçados e tratados com indiferença, vale a pena, porque nós precisamos reivindicar a misericórdia de Deus no seu ato em punir os inimigos da verdade. Então, nós não podemos nutrir falsas expectativas de termos aceitação das pessoas, de sermos valorizados, de termos status e privilégios neste mundo, ao falar decididamente a palavra do Senhor, ao pregar a verdade. Mas nós temos que nos basear no fato de que algumas pessoas vão se converter, de que o nosso caráter será mais purificado quando nós fazemos isso, porque vamos nos aproximar de Cristo para receber dele o poder, a força, a graça necessária para fazer frente a essa oposição. Nós vamos, através dessa atitude, expor
patentear o caráter iníquo daqueles que são inimigos da verdade e se colocam como sendo os defensores da verdade. E nós vamos reivindicar também a misericórdia de Cristo ao punir os seus fiéis. E eu quero concluir essa mensagem lendo algumas citações do livro O Grande Conflito, capítulo 2, O Valor dos Mártires. Na página 46 diz assim: os primitivos cristãos eram, na verdade, um povo peculiar. Sua conduta irrepreensível, fé invariável, era contínua reprovação a perturbar a paz dos pecadores. Se bem que poucos sem riqueza, posição ou títulos honoríficos constituíam um terror para os malfeitores, onde quer que seu caráter e doutrina fossem conhecidos. Eram, portanto, odiados pelos ímpios, assim como Abel foi pelo ímpio Caim. Pela mesma razão porque Caim matou Abel, os que procuravam repelir a restrição do Espírito Santo mataram o povo de Deus. Pelo mesmo motivo foi que os judeus rejeitaram e crucificaram o Salvador, porque a pureza e santidade de seu caráter eram repreensão constante ao egoísmo e corrupção deles. Desde os dias de Cristo até hoje, os fiéis discípulos têm suscitado ódio, oposição dos que amam e seguem os caminhos do pecado. Então, irmãos, há uma diferença grande em reconhecer a nossa condição pecaminosa e termos o desejo sincero de abandonar os nossos pecados e viver uma vida em harmonia com Deus e depender dele para seguir na senda do caminho de Cristo, e daqueles que amam um estilo de vida pecaminoso, uma vida de pecados. Que Deus nos dê a força necessária para viver no caminho da santificação e da pureza, honrando e glorificando a Deus, e não venhamos a ser ingênuos pensando que não vamos sofrer represálias quanto a isso, porque foi o que Cristo falou e é o que é reforçado aqui por Ellen White. Outro texto diz assim: o mundo, em grande parte, se acha sob o domínio de Satanás, o acérrimo adversário de Cristo. O Evangelho apresenta-lhes princípios de vida que se acham totalmente em desacordo com seus hábitos e desejos. E eles se erguem em rebelião contra ele. Odeiam a pureza que lhes revela e condena os pecados. Perseguem e destroem os que com eles insistem em suas justas e santas reivindicações. É neste sentido que o Evangelho é chamado uma espada, visto que as elevadas verdades que traz ocasionam ódio e contenda. Então as pessoas que vivem nas suas práticas sexuais, nas suas práticas pecaminosas, nos seus enganos, nos seus furtos, nos seus roubos, isso acaba se tornando um hábito, um estilo de vida, e eles ficam confortáveis com isso porque isso lhes dá prazer e isso afaga os seus interesses pecaminosos. Então qualquer ideia que contrarie seus desejos, seu estilo de vida, isso desperta sua consciência, isso traz incômodo. E esse incômodo é revertido em raiva, intolerância e perseguição, porque eles querem abafar a voz e a vida daqueles que estão patenteando os seus erros, os seus pecados. Muitas pessoas vão se converter, outras não, mas é necessário que isso aconteça para que fique claro a linha divisória entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que não seguem. A misteriosa providência que permite sofrerem os justos perseguição às mãos dos ímpios, ainda na página 47, tem sido causa de grande perplexidade a muitos que são fracos na fé. Alguns se dispõem mesmo a lançar de si a confiança em Deus, por permitir Ele que os mais vis dos homens prosperem, enquanto os melhores e mais puros são afligidos e atormentados pelo cruel poder daqueles, como Cristo havia advertido os seus discípulos em Mateus 24. Como pergunta-se, pode aquele que é justo e misericordioso e que também é de poder infinito tolerar tão injustiça e opressão? É esta uma questão com que nada temos que ver. Deus deu suficientes evidências de seu amor e não devemos duvidar de sua bondade por não podermos compreender a operação de sua providência. Disse o Salvador a seus discípulos:
prevendo as dúvidas que lhes oprimiriam a alma nos dias de provação e trevas. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Jesus sofreu por nós, mais do que qualquer um de seus seguidores poderá sofrer pela crueldade de homens ímpios. Os que são chamados a suportar a tortura e o martírio, que estão senão seguindo as pegadas do dileto Filho de Deus. Então aqui nesta passagem, a gente vê que quando alguns cristãos observam que eles estão sendo perseguidos, ultrajados, vexaçados por aqueles ímpios e opositores, e percebem que os cristãos são prejudicados e eles se dão bem, eles ficam indignados. Como Deus pode tolerar e aceitar e permitir isso que aconteça? Mas essa é uma questão com a qual não temos nada que ver. Isso está nas mãos de Deus. Agora, eles ficam tão ofendidos porque eles queriam usufruir de circunstâncias favoráveis que se escandalizam e duvidam de Deus, rejeitam a verdade e declinam da fé. Mas os fiéis permanecem firmes porque eles se regozijam de estarem passando pelo mesmo caminho percorrido pelo seu mestre. Eles entendem que estão no caminho do dever e isso é indicativo de que o céu está aprovando suas obras. Não porque eles se alegram na tortura, mas porque esse é o caminho daqueles que são fiéis ao Senhor. E Deus irá dar a coragem, a força necessária para os fiéis permanecerem firmes neste caminho. Mais uma citação aqui, na página 48 agora, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa. Ele não se esquece de seus filhos, nem os negligencia, mas permite que os ímpios revelem seu verdadeiro caráter, para que ninguém que deseje fazer a sua vontade possa ser iludido quanto à relação a eles. Outro sim, os justos são postos na fornalha da aflição, para que eles próprios possam ser purificados, para que seu exemplo possa convencer outros da realidade da fé e piedade, e também para que sua coerente conduta possa condenar os ímpios e incrédulos. Deus permite que os ímpios prosperem e revelem inimizade para com ele, a fim de que, quando encherem a medida de sua iniquidade, todos possam, em sua completa destruição, ver a justiça e misericórdia divinas. Apressa-se o dia de sua vingança, no qual todos os que transgridem a lei divina e oprimiram o povo de Deus receberam uma justa recompensa de suas ações, em que todo ato de crueldade e injustiça para com os fiéis será punido como se fosse feito ao próprio Cristo. Bom, nós estamos vivendo num período em que cada vez mais os ímpios, a iniquidade prevalecente vai aumentar. E como a gente leu lá no livro de Mateus, quando isso estiver acontecendo, o amor vai se esfriar de muitos, porque poucos são aqueles que vão querer batalhar pela fé dentro deste cenário improdutivo à fé. Poucos são aqueles que vão querer estar ao lado da verdade frente às ameaças de perda de propriedade, de perda de liberdade, de serem punidos, ok? Hoje as pessoas já estão com medo de serem cancelados, então estão se acovardando, e eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que é preciso ter muita coragem para se posicionar firmemente ao lado da verdade diante dessas condições terríveis. O governo vai ameaçar o povo de Deus, decreto de morte vai vir, nós vamos ser penalizados, impedidos de comprar, vender, de obter serviços e produtos, vamos passar dificuldades e muitos irão duvidar de Deus, muitos irão se acovardar. E a minha mensagem para você, o meu apelo para você é que você possa buscar a Deus a cada dia, em oração, no estudo da palavra, se fortaleça ao lado de Deus para que você não se acovarde diante disso e não foque nesse cenário negativo. A crise econômica está por vir, a crise religiosa está por vir. Foque em Cristo, foque nos céus, e é dele que você vai obter coragem. E eu queria ler para vocês o último texto que está em Hebreus capítulo 12, verso 1, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia,
e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Eu sei que a sua natureza é pecaminosa, você tem tendência para o mal e você cede a muitas tentações, mas você pode desprezar as suas fraquezas se você olhar para Cristo e obter dele a força necessária para vencer os seus pecados. Eu sei que a nossa tendência é nos acovardar diante da pressão social, mas nós precisamos ignorar essa afronta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, de onde nós vamos obter a força e o poder necessário, como os apóstolos tiveram, para pregar com ousadia a palavra de Deus frente à oposição dos fariseus, dos saduceus e dos governadores romanos. Muitos cristãos foram lançados nas covas, reformadores foram lançados nas fogueiras, mas eles estavam felizes, olhando para os céus, focados em Cristo, porque eles estavam mais perto do seu lar. Eu me lembro de uma ocasião em que eu tive que fazer uma viagem missionária e precisei pegar um avião. E eu sempre tive muito medo de altura, ao ponto de ir à cachoeira com os amigos e eles subirem em algum lugar alto assim para pular na água e eu subir também e não conseguir pular porque minha perna tremia, eu tinha muito medo de pular e eu sempre tive muito medo de altura. E foi-me feito um convite para que eu fizesse uma viagem missionária e precisava pegar um avião e eu fui colocado ali numa situação difícil porque eu não conseguia subir no avião. Eu jamais imaginava estar no avião, mas eu tirei o foco daquele medo e me concentrei no chamado que Deus havia me feito. Me concentrei no fato de que eu iria pregar para outras almas e pessoas poderiam aceitar a verdade e se converter. E eu subi naquele avião. E eu me lembro que quando o avião decolou, e eu fiquei ali com muito medo, agarrado ali na poltrona, tremendo. E cada vez que o avião fazia uma manobra, parecia que meu coração iria sair da boca. Eu estava muito aflito e ao mesmo tempo eu estava num conflito e eu foquei a minha mente nos céus, em Deus, na missão. Confiei em Deus ali, eu consegui chegar no meu destino, fazer a obra do Senhor. Voltei e depois disso, o medo do avião passou e hoje eu viajo de avião tranquilamente, mas eu tive que confiar no Senhor. Nós vamos estar enfrentando crises terríveis que vão nos trazer medo, mas nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos chamou se responsabiliza pela nossa vida e pelos resultados. Nosso papel é testemunhar deste evangelho, ainda que caiam os céus, e que possamos ser firmes como a bússola é o polo, nos nossos padrões morais, que são os padrões de Deus, na nossa pregação e testemunho da verdade. Deus te abençoe, obrigado pela sua atenção, eu quero orar com você. Bondoso Deus e amado Pai, obrigado por esta mensagem, que ela possa nos trazer força e renovar a nossa fé e nos capacitar para os eventos finais que estão diante de nós. Ajude-nos, Senhor, a nos aproximar do Senhor para termos um coração purificado e descansarmos na Tua presença, focando no céu, na nossa pátria, e não nas dificuldades que sobrevirão a nós frente aos eventos finais, quando estivermos pregando com testemunho a Tua palavra. Abençoe cada um e fortaleça a fé, em nome de Jesus. Amém.